Boa noite, queridos, graça e paz. Podemos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom e é fiel. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus não muda. Abra sua Bíblia no Salmos de número 37, versículo 5. Vamos ler somente esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Feche seus olhos. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Abrimos o nosso coração para a autoridade, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco, ajuda-nos, desperta-nos, ó Senhor, para que nós possamos permanecer firmes e que venhamos, ó Deus, ser motivo de louvor e exaltação ao Teu santo nome. Espírito Santo, te convidamos, ó querido Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. A igreja, ela tem vivido um tempo muito turbulento. Na história da igreja, sempre o diabo usou pessoas dentro da própria igreja para criticar, para condenar o que a igreja fazia. E na época de Jesus foi alguém assim que ele transcendeu na sua época, e os religiosos condenaram muitos feitos de Jesus. Quando Jesus cuspiu no chão e passou nos olhos daquele homem que era cego de nascença, houve um grande espanto, mas aquele homem foi curado. E eu creio que essa campanha, ela tem o propósito de nos desafiar a deixar o controle da nossa vida e entregá-lo nas mãos de Deus. Nós achamos que podemos governar a nossa vida. Nós achamos que temos o direito de fazer da nossa vida aquilo que bem entendemos. Há um jargão, né? Há uma máxima no mundo, principalmente de feministas: meu corpo, minhas regras. E às vezes, dentro da igreja, nós acabamos acolhendo essas falas. A gente acha que podemos governar a nossa vida. Nós esquecemos que se estamos vivos é graças a Deus. Nós esquecemos que se temos saúde, se acordamos pela manhã, é pela bondade de Deus. Por mais esforço que eu e você possamos fazer, por mais dinheiro, por mais conhecimento, por mais influência que possamos ter, se Deus resolver fechar as nossas narinas a Deus. Está vindo aí o tangedor. Então, queridos, o que somos e onde estamos revela muito das decisões e atitudes que tomamos, das escolhas que fizemos. Davi, usado por Deus, nos faz um convite: entregue sua vida ao Senhor, entregue sua vida ao Deus que conhece tudo e todos. Nós não poderíamos estar nas mãos de alguém mais excelente senão o Deus Todo-Poderoso.
Se eu e você entendermos quem é Deus e passarmos a confiar em Deus plenamente, amados, é como diz o salmista: ainda que a terra transtorne, ainda que os montes se abalem, o rio de Deus vai fluir na nossa vida. Haverá paz no nosso coração, a paz que excede todo o entendimento, ela estará presente em todos os momentos da nossa vida. Então é um desafio para nós, homens modernos, com muitas facilidades, acessibilidades, confiarmos em Deus. As facilidades que temos hoje, elas podem, em algum momento, impedir que haja essa entrega total. Mas nós não podemos esquecer do seguinte: todas essas facilidades, elas não nos conduzirão a um porto seguro. Todas essas facilidades, elas não permitirão que haja paz no nosso coração. Por mais que a gente tenha acesso a muitas coisas, a tecnologias, o que de fato faz a diferença é quando o Espírito de Deus, que habita em nós, ele assumir todo o controle da nossa vida. Então, entrega total é um ato de confiança. Entrega total é um ato de posicionamento. Eu e você precisamos nos posicionar em obediência e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Muitos de nós estamos na igreja há anos. Eu me converti exatamente no segundo semestre de 1989. Eu lembro como se fosse hoje a minha primeira experiência com Deus. Eu entrei na igreja, num culto de quarta-feira, eu estava de férias na escola, e aí o pastor, ele saiu do púlpito, ele pulou, o púlpito era um pouco mais baixo que isso, ele pulou, ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, e eu senti, saindo dos meus ombros, mais de 1 tonelada. Então, a minha trajetória com Deus, ela começou exatamente ali. E eu decidi, quando iniciar as férias de dezembro, eu vou voltar para a igreja. E dali, amados, eu nunca mais saí. Eu nunca mais deixei de estar na casa de Deus. Passei por muitas situações, mas eu decidi entregar a minha vida a Deus por completo. Então, queridos, entregar é uma decisão. Diga assim: entregar é uma decisão. Diga assim: entregar é atitude. Diga assim: entregar é posicionar-se. Então Deus quer que eu e você tenhamos essa consciência. Entregar o caminho ao Senhor, entregar o caminho tem a ver comigo e com você, e não com aquilo que queremos entregar, porque às vezes nós queremos dar tantas coisas para Deus, e Deus só quer o nosso coração. Deus está interessado na nossa vida. Nós somos preciosos para Deus. Por mais que a gente faça qualquer coisa na igreja, Deus olha para o nosso coração. Então, o que Deus quer de mim, de você, é o seu coração. É aí que Deus faz morada. É aí que o Espírito Santo de Deus, ele habita no seu coração. O homem interior regenerado, o homem interior que recebeu o poder de Deus para ter vida novamente e assumir a sua posição no lugar que Deus quer para ele.
Quando Deus ele fez o homem, a sua imagem conforme semelhança, veja, o homem pecou e ele perdeu características importantíssimas que fazia com que ele permanecesse diante de Deus. Então veio Jesus se oferecendo como sacrifício vivo por mim e por você, para nos levar de volta a esse lugar de onde Deus havia nos criado. O homem, o nosso espírito humano, que é o homem interior, ele foi recriado. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu e você somos uma nova criatura. Eu e você nos tornamos, por causa de Jesus, cidadãos dos céus. Eu e você, por causa de Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós não somos qualquer coisa. Se entendêssemos de fato isso, o nível de entrega de cada um de nós, todos os anos, seria somente o coração. Somente o coração. Somente o coração. E não o trabalho. A gente quer servir, mas não quer permitir que Deus, Ele governe a nossa vida. Nós queremos servir na casa do Senhor, mas nós não queremos ser obedientes à voz soberana de Deus. Deus, Ele tem uma vontade soberana para cada um de nós. E nós precisamos nos enquadrar a essa vontade. Deus nos quer por completo. Deus, Ele não te divide com ninguém. Em Êxodo 19:5 diz o seguinte, que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Você não é qualquer pessoa. Por mais que pessoas tentem dizer que você não tem valor, você tem valor. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você não é qualquer pessoa. Você pode ter sido, mas hoje não. A partir do momento em que você abre o seu coração para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, você é uma pessoa excelente. Você é o maior tesouro de Deus na terra. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Cada ano que inicia é parte de um ciclo. Todo final de ano se fecha um ciclo. 2025, um ciclo foi encerrado. Assim como no ano de 2026, é continuidade do ciclo da nossa vida completa. Então nós precisamos aproveitar, nós precisamos rever aquilo que temos feito e como temos feito. E é interessante que todos os anos esse ciclo ele se encerra para algumas pessoas são tiradas, são levadas, o fôlego de vida sai das suas narinas, mas é preciso estar preparado. Jesus está voltando, e de repente aí você não vamos ouvir a trombeta tocar, mas Jesus pode voltar para nós hoje, e precisamos estar preparados para isso. Jesus pode voltar para nós hoje, né? Nós temos aí acompanhado um pouco todas essas movimentações geopolíticas e sabemos que por conta dos acontecimentos, Jesus está muito próximo. Jesus está muito próximo. Então, essa entrega total, ela quer nos conduzir a uma vitória total. E que vitória total é essa? Morar com o Senhor. Morar eternamente com o Deus Criador dos céus e da terra. É garantir que a morada que Jesus foi preparar tenha uma lá para cada um de nós. Amém? Então, entregar
totalmente, nós precisamos ter esse pensamento: eu vou me entregar totalmente a Deus, porque eu tenho certeza que o meu lugar no céu está garantido. Nós precisamos reter firme essa confissão. Então, entregar o caminho ao Senhor é um ato de coragem. Para alguns é desespero, porque já tentou tanto, já lutou com suas próprias forças e não levou a nada. A única alternativa que elas conseguem ver é se entregando para Deus. Infelizmente, muitos de nós que já estamos há anos na igreja, passamos por isso. A gente decide conduzir a nossa vida com as nossas próprias pernas. A gente decide fazer da nossa vida aquilo que queremos fazer. Não perguntamos, não buscamos conselhos. E sabemos de fato onde essas atitudes nos levam. Deus, ele não projetou o mal para mim e para você. Algumas coisas que elas possam dar errada na nossa vida, né, faz parte do amadurecimento. Assim como uma criança, ela até chegar a um pleno equilíbrio, o que acontece com essa criança? Ela cai, bate com a cabeça, né, se corta, mas faz parte do crescimento. Agora, o que não pode acontecer comigo, com você, é por causa da desobediência, a gente viver uma vida imersa no pecado e na desobediência, e continuar levando a nossa vida como se não tivéssemos que dar contas a ninguém. Se fora assim, não haveria juízo. Então, o mundo hoje, ele está muito light. Há alguns pregadores que pregam um reino, uma salvação sem arrependimento, sem renúncia de vida, sem transformação de vida. A pessoa pode continuar a fazer, a praticar o que está praticando, que vai morar no céu. Esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é um evangelho de renúncia. O evangelho verdadeiro é um evangelho de arrependimento. O evangelho verdadeiro é o evangelho de transformação de vida. Esse é o evangelho verdadeiro. Eu e você não podemos mais ter prazer no pecado. Eu e você não podemos mais ter prazer nas práticas erradas. E infelizmente, um dos pecados que alguns não consideram pecado é a maledicência. Muitos de nós criticamos, falamos mal, fazemos fofoca do nosso irmão, fazemos fofoca do pastor. Ah, mas o pastor não deveria ter feito isso, há uma outra necessidade. Meu irmão, o diabo está usando a sua boca. Então, quando eu e você decidimos entregar a nossa vida totalmente, é permitir que o Espírito Santo, ele altere todo tipo de entendimento que eu e você possamos ter, que afeta o crescimento do reino de Deus. Entregar-se a Deus é permitir que Ele nos molde, é permitir que a polda dele seja constante na nossa vida. Entregar a vida a Deus, entregar-se totalmente a Deus, é permitir que Ele arranque de nós tudo aquilo que nos impede de vivermos uma vida de santidade. A salvação, nós podemos compreender que ela tem 3 estágios: passado, justificação; presente, santificação;
e futuro glorificação. A justificação, ela já foi estabelecida, já foi consumada, já foi conquistada por Cristo na cruz. Agora eu e você precisamos andar em santidade. Eu e você precisamos ser santos. Eu e você precisamos eliminar da nossa vida tudo aquilo que mancha as nossas vestes. Jesus virá buscar uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Entregar-se totalmente é permitir o governo do Espírito Santo em nós. No passado, quando uma nação tomava outra nação, a nação dominante, ela enviava um representante para quê? Para ensinar a cultura daquela nação dominante. Jesus, ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar a cultura do reino de Deus. Ele está apto e pronto para nos ensinar essa cultura. Basta que eu e você abramos o nosso coração e venhamos permitir que Ele nos ensine. O Senhor não é usurpador. Não há uma negociação. Tem que haver uma entrega. Deus, Ele não negocia valores. Aquilo que Deus já estabeleceu como princípios eternos são inegociáveis. Eu e você precisamos nos moldar. Eu e você precisamos permitir que o Espírito Santo, ele conclua a obra que ele começou em nossas vidas. Eu queria aqui dar 2 exemplos de entregas bem-sucedidas. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 do versículo 7 ao 17. Coloca aí, por favor, livro de Ruth, do versículo 7 ao 17. Pelo que saiu do lugar onde estivera e suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, versículo 8, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. 9, o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. 10, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. 11, porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos. 13, esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não me seja a morte
me separar de ti. Olha só que tremendo. Essa mulher estava livre para contrair um novo matrimônio, mas ela preferiu estar com a sua sogra. E aí, qual é o resultado da história? Ruth, bisavó de Davi, ela entrou na genealogia de Davi. Então, de repente, a sua entrega, você não consegue vislumbrar onde essa entrega vai te levar, o que essa entrega vai te fazer conquistar. O importante é entregar-se à pessoa certa e com a motivação correta. Então, a nossa entrega total, ela tem muito a ver com a motivação do nosso coração. Lembra Caim e Abel? Lembra de Saul? Então, eu e você, com a ajuda do Espírito Santo, o Senhor vai nos conduzir a termos a motivação adequada, de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Outro exemplo, 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler alguns versículos salteados. Versículo 10. Vou fazer o seguinte, vamos ler logo aqui do versículo 20 ao 8, para a gente ganhar tempo. Você conhece a história de Ana? Quem era Ana? Uma mulher afligida porque não podia gerar filhos. Versículo 20. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, o que aqui chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então Ana, ela quis ter um filho para entregar ao Senhor. Só que Ana não imaginava que já era propósito de Deus levantar um sacerdote, levantar um profeta, levantar um juiz, porque aquele sacerdote que ali estava envergonhando o seu ofício. Era um homem omisso, era um homem que passava pano na cabeça dos seus filhos, permitindo que os seus filhos cometessem erros gravíssimos no templo. Então Deus simplesmente tirou a família de Eli da linhagem sacerdotal. Então Ana quis ter um filho para dar a Deus, né? Ana quis ter um filho para entregar para o Senhor. Então essas duas mulheres foram mulheres que a sua entrega
alcançou dimensões extraordinárias, tremendas. Elas não imaginavam. E às vezes, de repente, eu e você podemos pensar: será que vale a pena? Será que vale a pena realmente mais um ano fazer essa campanha? Deus tem planos e Ele quer que eu e você estejamos alinhados para a realização desse plano. Estar alinhado com o plano de Deus é decidir, é ter atitude e se posicionar em submissão, em obediência e submissão à palavra de Deus, ainda que você não vislumbre os resultados. A obediência a Deus gera proteção para mim e para você. A obediência a Deus levanta em todas as dimensões e direções da nossa vida proteção. Quando eu e você decidimos ser obedientes a Deus, Deus, Ele estende a sua poderosa mão para nos livrar, para guardar os nossos. De repente, quem tem filho aqui no mundo, né, sabe os livramentos que Deus dá para os nossos filhos, por causa do nosso posicionamento, por causa da nossa obediência, por causa da aliança que fizemos com Deus e não retrocedemos, nós não olhamos para trás. Então os nossos filhos, a nossa geração, elas serão alcançadas por esse ato de fidelidade que temos com o Senhor. Deus irá guardar, Deus irá preservar a nossa herança. A entrega tem que ser acompanhada de confiança. É isso que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então não basta só entregar, precisamos confiar. Ok? Confiar é acreditar, é se colocar sob a guarda, sob a proteção de Deus. O que diz Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o salmista, ele está nos arremetemos para quê? Para uma ação. É um verbo, aquele que habita. Falei bem, professor? Aquele que habita, aquele que permanece. Precisamos permanecer. Ser crente, nós não podemos ter uma vida de crente de oba-oba. Então, entrega total, ela só vai nos conduzir à vitória total quando essa entrega ela for em obediência. Quando nós de fato confiarmos em Deus. Nesse texto, entrega o teu caminho ao Senhor. Essa palavra Senhor, em maiúsculo, ela faz referência ao nome próprio de Deus, a Yahvé. Então, todas as vezes que você lê no Antigo Testamento a palavra Senhor em maiúsculo, está se referindo e é em reverência a Yahvé, o nome próprio de Deus. Então, de repente, você cogitou em não fazer a campanha. O pessimismo, ele entrou no seu coração. Fazer para quê? Entenda o seguinte: há um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus não desistiu de você. O diabo tentou sepultar seus sonhos e projetos, mas o Deus, que é a essência da vida, o doador da vida, o que sustenta a vida, está aqui. Deus já escreveu sua história. Somente Ele pode fazer qualquer tipo de alteração. Vamos lá para Salmos 139, rápido, que o meu tempo já está esgotando.
Salmo 139, eu vou ler só o versículo. Depois você medita nesse Salmo 139. Eu vou ler só o versículo 16, que diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus te conhece. Quando você estava sendo gestada no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. As suas atitudes e decisões podem ter feito com que você não vivesse aquilo que Deus já havia escrito para a sua vida, mas hoje é tempo de voltar, hoje é tempo de você se arrepender, dar um giro de 180 graus, porque se você der de 360, você vai voltar para o mesmo ponto. Amém ou não amém? Entenderam? Então, 180. Então, se eu der um giro de 360, eu vou voltar para cá. Eu vou dar uma volta completa, vou voltar para cá. Amém? Amém? Entenderam? Um pouquinho de geometria, né? Um pouquinho de geometria. Então, amados, hoje é o dia. Hoje é o dia para você decidir. Senhor, eu vou entregar a minha vida a Ti sem reservas. Vamos ficar de pé? Esse é o tempo, amados, de, através das nossas decisões, mudarmos o curso da nossa vida e começarmos a viver a história que Deus tem para cada um de nós. A história que já foi escrita por Deus para que a gente viva. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Diga para você mesmo: eu não vou perder tempo. Eu decido. Diga: eu decido viver tudo o que Deus tem para a minha vida. Diga assim: eu decido nesta noite fazer uma entrega total para viver uma vitória total. Amém?